Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Felizmente. Felizmente é um espaço de educação em psicologia que surge para trazer conhecimento. Acreditamos naquela máxima de que conhecimento é poder, mas conhecimento fundamentado, aí sim é poderoso. Estamos aqui hoje para conversar mais uma vez com vocês sobre educar em psicologia. Estou com a minha colega, parceira, querida de vida, Mônica Costa. Sim. Estou com a professora Mayra Cordeiro. Nosso tema de hoje, estamos trazendo uma professora, então nosso tema de hoje é uma aula sobre autoconhecimento e propósito de vida. Mas antes de iniciar, quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né, doutora Mônica? Isso. Convidar as pessoas a assistirem. Assistam o podcast. Se você entender que aquele conteúdo vai fazer sentido para alguém, compartilha com essa pessoa, convida ela a estar nesse lugar. Vidas são tocadas nesse lugar. E esse é o nosso propósito, é a gente promover mudança, transformação, crescimento, possibilidades através desse espaço. Somos psicólogas clínicas, né? A atuação predominante em psicologia clínica, mas o consultório é muito pequeno, visto que a gente entende que esse nosso conhecimento ele precisa ser levado para cada pessoa que está aí nesse mundão difícil, cheio de turbulência, e a gente tem muito a contribuir. Sejam bem-vindas. Vamos começar nosso bate-papo, nosso tema, uma aula sobre autoconhecimento e propósito de vida. Vamos começar nos apresentando. Eu sou Mônica Costa, eu sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. Professora, seja bem-vinda, prazer lhe conhecer. Prazer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É tão bom quando a gente tem essas conexões, né, em rede e na rede, né? No caso, na rede social. Sim. Então, a gente só se conhecia pela rede social. Eu acho que esse tipo de projeto é muito bom, né, pra gente justamente elevar o conhecimento, poder fazer conexões, poder construir, né, coletivamente. Então, eu sou Mayra Cordeiro, sou professora, né, de formação. Eu sempre digo que eu faço muitas coisas, mas eu sempre sou professora. Então, eu comecei como professora de língua portuguesa, fiz mestrado, doutorado na área de linguística, até que eu encontrei meu propósito de vida, que eu vou chegar aqui conversando com vocês. E aí eu fui tocada, né, pela psicologia positiva, por algumas questões. Hoje eu trabalho especificamente com educação positiva, né, educação socioemocional, que é essa aplicação ou essa utilização da psicologia positiva em instituições educacionais. E talvez eu digo que o meu propósito é isso. Então, inclusive, eu tenho um lemazinho, né? Meu propósito é transformar vidas ou ajudar as pessoas a se transformarem, porque ninguém transforma ninguém. Por meio de uma educação que seja inclusiva, respeitosa, humana e mais feliz. Então, quero começar agradecendo esse convite de vocês. Seja bem-vinda. Vamos introduzir o nosso tema, né? A gente vai falar sobre autoconhecimento e propósito de vida, e a gente considera que todo ser humano, né, questiona-se continuamente sobre conhecer a si mesmo. Quem eu sou, qual é o meu propósito, o que é que eu estou fazendo aqui, quais são minhas dificuldades, por que eu não estou conseguindo me encaixar. Ou como um podcast que eu gosto muito de ouvir, que ela diz assim, como está o seu mundo dentro desse mundo, né? Que mundo é esse? E quando a gente não consegue achar essas respostas, a gente se conecta ali com uma avalanche de conflitos, de dificuldades, de dores, de crises existenciais. Então, hoje a pergunta do nosso bate-papo é: tem como a gente encontrar respostas para essas perguntas, né? Como desenvolver e fortalecer esse autoconhecimento, como acessar esse lugar e como esse lugar pode contribuir para que a gente tenha uma vida mais significativa, uma vida boa, uma vida feliz. Interessante que essas dúvidas existenciais a gente sempre atribui a adolescentes, porque a adolescência por si só é uma fase conturbada. Por uma série de fatores que depois a gente vai ter um podcast só para falar sobre isso. De adolescente. Exatamente. Mas, assim, é uma fase muito conturbada. Tanto que tem alguns autores que eles chamam a síndrome da adolescência. A síndrome da adolescência. Mas a gente percebe que essa dúvida existencial, ela vai além. Porque eu, particularmente, já tenho tido a oportunidade de
acompanhar pessoas que já estão aposentadas de suas vidas laborativas, né, de seus trabalhos, se aposentaram e continuaram sem entender o sentido da vida. Considerando que algumas pessoas se aposentam jovens, né, ainda consegue, tem pessoas que se aposentam com 55. Hoje a gente sabe que uma pessoa com 55 anos, diante da expectativa de vida, é uma pessoa muito jovem, mas assim, essa pessoa passou a vida inteira sem saber qual era o propósito de vida. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu acredito que isso vai dar uma luz para todos nós. Não é verdade, Maíra? É verdade. Primeira coisa que eu sempre digo é, as pessoas acham que essa pergunta ela é muito fácil de ser respondida, e não é. Quem sou eu? Não sei. Ou talvez eu passe a vida inteira procurando essa resposta. Algumas respostas vão chegar e outras não vão. Então, a primeira coisa e inclusive isso é um debate da filosofia desde Sócrates, sim, né? Sim. Quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim. Não é algo nem propriamente novo, é algo muito antigo e, de fato, a filosofia vem se preocupando, a psicologia também vem se preocupando com isso, mas, infelizmente, o campo educacional vem se preocupando só mais recentemente. E aí eu lembro, né, vocês falando, lembrando da minha adolescência, que é, de fato, né, um momento muito difícil. Sim. E a gente não tinha muito espaço de pensar, né, quem sou eu, qual é o meu propósito. Eu, na verdade, escutei esse termo, acho que se usava muito esse termo, às vezes até no cunho religioso, né, esse propósito, né, do Senhor, que também, né, tem um campo, mas hoje a gente tem um campo específico, né, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Viktor Frankl, ele tem a logoterapia, né, sim, que é a, terapia, né, o sentido de vida, sentido né? de vida. Então, a primeira coisa que eu sempre digo tem como você encontrar algumas respostas, mas nem todas. Lógico. Tem uns psicólogos que dizem assim, talvez se a gente se conhecesse completamente, fosse insuportável. Né? Tem sempre coisas que a gente vai descobrindo, coisas que a gente vai, né, buscando, de repente, que a gente estava conversando aqui na terapia, de compreender algumas coisas. Sim. E eu acredito, em primeiro momento, que é um processo, né? Que a gente vai se desenvolvendo, eu sempre digo que a gente vai se conhecendo. E uma coisa que você falou que é muito interessante, Mônica, é essa coisa do propósito, né? Não tem idade. De jeito nenhum. Tem gente que criança, poxa, eu quero ser isso. Que massa. E tem gente que passa a vida inteira e não consegue encontrar, né? Ou não consegue nem sequer pensar sobre isso. Então, a gente ter esse espaço para debater, para pensar, para conversar, é muito importante, né? Porque eu sempre digo que, às vezes, a resposta ela não vem, mas o questionamento, você se questionar, você buscar encontrar, vai ajudando, né? Nessa construção mesmo, nesse caminho. Sim. Bem interessante isso. Anthony Robbins, ele diz que as perguntas são a resposta. Exatamente. E daí Anthony Robbins é um estudioso contemporâneo, mas era justamente isso que Sócrates falava, né? O que é o método socrático? Se não, perguntas. Isso. Porque ele citava, o que mais sei é que nada sei. Exatamente. O que mais sei é que nada sei. E o conhecimento ele é infinito. E daí a questão da autoestima, do autoconhecimento e propósito de vida passa pela autoimagem e autoestima. Sim. E a criação de uma identidade. Autoimagem, autoestima e a criação de uma identidade. E aí, para a gente começar, na verdade a gente já começou, né? Para a gente continuar o bate-papo, vamos falar da autoimagem. Porque eu acredito que isso faz com que você possa entender o seu propósito. Na medida que você percebe você mesma, ou você mesmo. Eu acompanho um programa chamado Que História é Essa, Pochá? No GNT. Uhum. E tem uma sessão de perguntas que ele faz aos convidados, que ele pergunta qual a sua primeira lembrança. E eu sou louca para participar desse programa. Para dizer a primeira Para lembrança. dizer a minha primeira lembrança. Aproveita e diga A minha agora. primeira lembrança é quando eu tinha 5 anos. E as minhas tias deitadas na cama do quarto das meninas, que era o quarto das meninas da minha casa. E as minhas tias perguntam, o que é que você vai ser quando crescer? Você já decidiu? Gente, eu tinha 5 anos. 5. E daí eu pensei, o que é que eu vou ser? E isso me abriu um pensamento de uma menininha de 5 anos. Como assim? O que é que a gente precisa ser quando crescer? Aí elas deram as opções da época, que era o que nós falávamos ainda há pouco.
né, antes de iniciarmos o podcast, que eram opções muito restritas. Então você tinha que escolher, ou você era médica, advogada, Professor. ou engenheira. Engenheira. Não é? Então as outras profissões não eram nem consideradas. E eu lembro que desde cedo, não com 5 anos, eu sabia que eu queria ser psicóloga. Até porque eu tive uma referência de uma irmã, a minha irmã, que é mais velha do que eu, e quando eu era menina, com 10 anos, ela já estava na universidade fazendo psicologia. E como ela foi uma referência positiva do ponto de vista, em vários aspectos, inclusive intelectual, eu fui uma pessoa que comecei a ler muito cedo, a escutar música boa muito cedo, graças à influência dos meus irmãos mais velhos. Porque eu olhava para eles e eu dizia, eu queria ser como eles. E daí a psicologia começou daí. Mas assim, poucas pessoas têm essa visão. E aí falando de autoimagem, da importância da autoimagem, para a gente poder ter essa visão de nós mesmos, porque muitas vezes o indivíduo olha no espelho e tudo que ele vê são fragmentos dele. Um espelho quebrado. Aí eu pensei numa fábula, que é a fábula da Branca de Neve. Para a gente falar, e quem cita o estudo sobre essa fábula é a psicanálise junguiana. Quando ele fala assim, dos arquétipos. Sim. E Branca de Neve é cheia de arquétipos. E nós vamos falar de poucos, mas, por exemplo, a história fala de uma menininha que os pais queriam muito. Ela foi, assim, bem esperada, né? Assim, não havia planejamento, mas ela foi querida. E daí ela nasceu muito linda, maravilhosa, né? Sempre linda, sempre linda. E até que a mãe dela morreu. E quando a mãe morreu, pouco tempo depois, o pai casou com outra mulher, obviamente, e daí essa mulher era uma mulher má. E ela tinha um problema com ela seríssimo, que ela queria ser a mulher mais bonita do mundo. E tinha um espelho onde ela perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho dizia, existe, Branca de Neve. Isso ia aumentando a raiva, o ódio, até que ela quis o quê? Matar a Branca de Neve. Aí daí vem esses dois símbolos. A madrasta, que queria ser a mulher mais linda do mundo, e a Branca de Neve, que foi criada para ser a menininha mais linda do mundo. Esperada pelos pais, né, muito querida, a menina mais linda. E daí, para ela crescer, ela precisou sair para a floresta. Ela saiu, ela fugiu. Portanto, quando a gente fala de autoimagem, é importante a gente refletir, né? Inclusive usando esse exemplo. O que é que a gente deseja ver no espelho? Ou o que é que nós conseguimos ver? Porque às vezes a gente está tão bem, mas a gente não se vê bem. Eu queria trazer uma reflexão, puxando um pouco para a atualidade, sobre Sim. essa relação da autoimagem. O quanto as redes sociais, né, têm impacto Sim. nisso. Então, a gente vai vendo, né, as mulheres de corpos lindos, vão entrar ou os homens também. A gente está, inclusive, na era da harmonização facial. Isso. Então, você olha, né, você pega E esses dos famosos... filtros do E dos Instagram. filtros. Mas aí eu digo harmonização porque, assim, você pega, né, esses famosos, sei lá, Virgínia, que eu nem conheço, mas você vê lá, né? Aí, de vez em quando, tem umas fotos que mostram ela hoje e ela antes. E aí, o quanto isso vem interferindo, né, na construção da nossa autoimagem. Principalmente você falou dos adolescentes, né? Porque a adolescência é uma mudança corporal, né? Sim. Por si só, né? Uma descoberta, enfim, de hormônios, essa mudança, aí vem os seios, aquela coisa toda. A gente, como mulheres adultas, né? Eu sempre digo, a gente tá, meu amigo, no corre, pega menino pro canto e pega no outro, e a gente querer se comparar, né? A pessoas que têm essa construção de uma imagem, porque quando a gente analisa a autoimagem, tem a imagem do outro também, né? Então, é como eu me vejo, mas como eu passo a minha imagem para os outros. Porque, acima de tudo, também é uma venda, né? Quando a gente pensa na internet. Como é que eu me vendo? Como é que é essa construção? E como isso impacta na nossa autoimagem, né? Isso tem aumentado muito, aí vocês que são psicólogas sabem muito mais, a quantidade de depressão em jovens, sim, né? Nessa sensação de eu não me encaixo, eu não pertenço. Então, quando eu falo muito dessa questão, eu penso muito também no termo da aceitação, né?
dessa autoaceitação. Porque o autoconhecimento, ele passa muito pela autoaceitação. Porque muita gente acha que é assim, autoconhecimento é o seguinte, eu vou me conhecer, aí eu vou mudar para ficar exatamente como o modelo padronizado que a sociedade determina. Eu digo, não é bem assim. Algumas coisas a gente vai poder melhorar. Por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente, eu posso trabalhar para ser uma pessoa mais paciente. Mas existem certas coisas da nossa personalidade, de fato, né? Existe a construção da personalidade, enfim, de várias questões da nossa criação que são nossas e que a gente Sim. precisa aceitar, a gente precisa compreender, a gente precisa trabalhar. E eu lembrei, para passar um pouco para vocês, uma autora que eu falo muito, né, que é a Brené Brown, né, que ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. A gente vive numa sociedade hoje que cobra a perfeição em tudo. A perfeição no corpo, a perfeição no trabalho. Então, tem uns memes, né, na internet, como você vai querer, né? Você tem que ser a mãe perfeita, você tem que ser a profissional perfeita. E a gente acaba tendo muita dificuldade de lidar, né, com as nossas imperfeições. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele passa também por entender o que eu tenho de bom, que é o que a psicologia positiva faz, mas quais são as minhas imperfeições e saber lidar com elas. Eu acho um processo importantíssimo. Isso. E Jung também ele fala muito das nossas luzes e das nossas sombras, né? Então ele fala que eu olho no espelho, eu vou ver a luz, mas eu também vou ver a sombra. A gente tem visto mesmo essa sociedade que só quer ver o bonito, só quer ver o fácil, tanto que a gente olha para certas profissões, inclusive do blogueiro, né? Eu me lembro que uma época eu acompanhei uma blogueira fitness que eu treinava na mesma academia com ela e eu olhava assim como referência, ela passava o dia todo ali, né? Então assim, eu ia 1 hora, que era assim uma meta, se eu conseguisse 1 hora, eu estava muito feliz, e ela estava o dia todo ali, eu não ia alcançar, porque dá trabalho você ser blogueiro. Dá trabalho você produzir um conteúdo, nem que seja uma piada. Você tem que ter constância, né? Você tem que ter um roteiro. Não é uma coisa que a gente sempre acha que abre o Instagram, abre o YouTube e você bota ali um material. Eu me lembro que Bruno, meu filho mais velho, quando ele pegou no celular, quando estava começando essa onda do YouTube, ele queria abrir um canal. E eu lembro que eu comprei um livro para ele chamado Pipocando, que era um canal que tinha de filmes, falar sobre referências de filmes, e no livro eles ensinavam a você abrir um canal. Boy, não é assim não. Abre o canal, tu precisa ter um conteúdo, fazer uma programação, ter um cronograma, gravar os episódios, editar os episódios. Então a gente não vê esse trabalho, né? E quando a gente olha pra gente, também a gente não vê que nós estamos em construção e que a gente tem esse lado bom e esse lado que não é bom. Nós temos as luzes, nós temos as sombras, né? Nós temos o trabalho. A gente não quer mais se dar o trabalho. A gente também olha para fora e diz assim, onde é que está o início? Eu não vejo o início. Todo mundo já está pronto. Pronto na alimentação, pronto na atividade física, pronto na maternidade, pronto no trabalho. Cadê aquela galera que está iniciando? Né? Então, todo iniciante se sente muito frustrado, porque eu saio de uma escola para a universidade, eu já acho que no primeiro período eu vou estar ali profundo em qualquer curso que seja. Aí eu já digo, não, isso aqui não é para mim. Calma que tu tá dando o primeiro passinho, mas a gente não está acostumado a ser iniciante, né? Passa muito por essa questão do esforço, né? Que a Carol Dweck, né, que é uma autora também do Mindset, ela fala muito, que é essa sensação do esforço. E aí, puxando um pouco para a educação, é tão interessante. Meu filho agora tem 7 anos e ele nunca foi muito fã de futebol. Eu não sou, o pai dele também não é, então ninguém falava de futebol em casa. Mas aí veio a onda da Copa do Mundo. Álbum de figurinhas, olhe, CR7 para todo canto, né? Que é Cristiano Ronaldo. E aí ele disse, mamãe, eu quero ser jogador de futebol. Obviamente, eu sei que aos 7 anos ele talvez não seja um jogador de futebol. Mas eu digo, você quer ser ótimo? Vamos lá. O que é que você quer fazer? Não, eu quero treinar. E aí, eu achei muito interessante o quanto o mindset dele foi sendo construído. Ele disse, mamãe, eu tenho que treinar todos os dias. Porque eu já comecei tarde. Eu já tenho 7 anos. E se eu quiser ir para a próxima Copa do Mundo, eu tenho que me esforçar muito. E aí, eu jogo com ele, eu jogava futebol. E aí, eu comecei a ganhar dele. E aí, teve um dia que ele ficou super frustrado. Eu disse, vamos sentar aqui, presta atenção. Eu treino 30 anos a mais do que você. Então, eu já treinei, eu já me esforcei. Você pode ganhar de mim, só que você precisa se esforçar. Você precisa fazer a sua parte. Não é simplesmente eu desejei e eu vou fazer. E aí ele foi, né, agora pro treino, ontem, quinta-feira, ele disse, olha, mamãe, hoje eu já melhorei em relação à semana passada.
Então, eu acho que quando a gente passa por essa sensação, é mesmo mostrar que tudo é um processo. Sim. É um processo quando eu encontro o meu propósito. Tem gente também, encontrei o propósito, tô feliz da vida. Não, meu amigo, você vai passar perrengue. Você vai passar perrengue. E mesmo vivendo o propósito, porque as coisas não são fáceis. Eu já pensei em desistir várias vezes. E eu sempre digo, o que me desistir não dá vida, viu, gente? Desistir dos sonhos. Do propósito. Essas coisas, porque dão trabalho, né? Essa coisa de fazer... Sim. Entrar nas redes sociais, eu escrevo livro. Tem hora que eu digo, meu Deus do céu, como dá trabalho. Eu vou desistir de escrever um livro. Vocês passam, né, 1 ano para escrever um livro para vender por R$40. E aí você tem hora que para, né? E isso faz parte também. Eu sempre digo, né? Parar faz parte do processo. Se desanimar faz parte do processo. Mas o que é o guia? Né? O propósito, ele é o guia. Quando passa o momento, eu sempre digo, sempre vem um dia atrás do outro, né? Depois do outro. Você chora naquele dia, você se desanima, é normal. E no outro dia você acorda e pensa, qual é o meu guia? Para onde eu quero ir? Quando eu falo muito de propósito, eu gosto muito dessa sensação do legado, né? O que é que eu vim construir como legado para o mundo? E aí vou lançando aqui umas ideias para a gente ir discutindo. Sim. Quando a gente fala muito de propósito, a gente entra muito no campo profissional, mas às vezes não. Às vezes o propósito eu quero ser uma mãe, né, de família, no sentido de eu quero cuidar dos meus filhos. Eu acho que é sempre importante a gente também ampliar, né, essa sensação. Inclusive ter muitos propósitos, inclusive mudar de propósito ao longo da vida. Sim. Né? Inclusive, nesse processo do autoconhecimento, quem eu sou, quais são as minhas luzes, quais são as minhas sombras, e também quem eu sou de maneira integral, porque a gente associa muito quem eu sou ao trabalho. Então, assim, eu pergunto à pessoa o nome, qual é o teu nome, e a segunda pergunta eu digo, faz o quê? Então, eu já trago essa associação de que alguém é o que é porque ele tem uma realização profissional, porque ele tem uma ocupação profissional, mas eu sou muito além do meu trabalho. E hoje eu tenho visto muito, assim, a gente que estuda muito, professores, palestrantes, saírem desse lugar de se apresentar muito mais a nível curricular e a nível de dizer assim, eu sou mãe, eu tenho um pet, né? Eu gosto de flores, eu gosto de cuidar da planta, eu gosto de natureza, eu gosto de fazer esporte de aventura, porque você começa a ver que as pessoas estão mais se conectando com seu autoconhecimento macro do que com aquela questão mais superficial que às vezes a gente não sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente faz, mas a gente não sabe quem a gente é, né? Mas aí Na vem a essência. autoimagem como fundamento para você poder se ver como você é. E essa autoimagem, ela, né, a gente começou falando sobre ela se forma desde cedinho, né, junto com a nossa personalidade. Ela vai se formando a partir das nossas primeiras experiências. E daí, por isso que algumas pessoas, quando elas crescem, elas não conseguem enxergar elas mesmas. Porque essa formação, ou seja, a autoimagem é a forma como você se vê. E essa formação lá atrás, na infância, ela foi distorcida. Ela foi desfacelada. Como a historinha que eu contei no começo, da Branca de Neve e da madrasta. Né? Houve uma fragmentação da autoimagem. Porém, por mais que você tenha a autoimagem desfacelada, a reflexão e a mudança da maneira como você enxerga você mesma pode ser modificada. E você gostar mais, né? Aí entra na história da autoestima, não é, Thaís? E dentro desse autoconhecimento também nos leva a nos diferenciar quem sou eu, quem é o outro. Porque até os 7 anos, por exemplo, eu não sei trazer muita complexidade para o meu entendimento, mas eu sei trazer significados das coisas mediante a modelagem dos adultos. Né? Então, assim, eu estou passando por uma situação pesada, aí a minha mãe diz, seja forte, seja forte, seja forte, tem que ser forte. Então, aquilo ali já me dá um significado. Olha, quando eu estou sofrendo, eu tenho que ser forte. Né? Então, eu vou trazendo esses significados e muitas vezes eu vou me perdendo de mim dentro do outro. Tem hora que eu atendo no consultório, eu digo assim, isso não é sua filha, isso é você. Você está dizendo que é ela, mas não é ela, né? Isso não é sua mãe, isso é você. Vocês estão confundindo os papéis. Porque a gente acaba criando esse emaranhamento, né? Quem estuda família fala muito sobre isso, emaranhamento. Eu começo a não saber o que é meu e o que é do outro, gerando essa distorção na minha autoimagem e, consequentemente, levando a esse lugar perigoso da autoestima. Porque a autoestima
ela é o amor próprio. Ela é o que eu conheço de mim, a autoimagem que eu sei de mim. Sim. E a autoestima, eu gosto desse lugar, né? Como é que eu estou me vendo, como é que eu estou me avaliando, qual é o valor que eu tenho dado a mim mesmo diante do que eu estou percebendo. Né? E se tiver uma distorção muito grande aí, a gente acaba encontrando um comprometimento. Na área de educação, né, a gente faz alguns movimentos, né, dentro do cunho de projeto de vida. E aí eu fui em 2019, fui professora que se chamava orientadora educacional. Então a ideia era fazer um projeto, eu usei muito a psicologia positiva para desenvolver autoconhecimento e outras questões. Então, logo no início a gente foi falar sobre características positivas e forças de caráter, né, que é um termo muito usado na psicologia positiva. E aí eu comecei assim, gente, quais são as suas características positivas? E foi unânime, assim, quase. Professora, a gente só tem coisa ruim. Olhe, minha mãe disse que eu sou isso, e eu disse, para tudo. Beleza, você tem coisas ruins, todo mundo tem defeitos. Mas vamos agora dar uma focada em conhecer o que tem de bom. Eu acho que a gente tem uma sociedade muito pessimista ainda, embora tenha aqui, ó, aprenda a ser otimista. Sim. Eu acho que o mundo, ele nos ensina a ser muito pessimista. Eu sempre digo que as coisas que muitas vezes os nossos pais fazem não é por maldade, é porque eles vieram também, né, dessa coisa dos pais deles, enfim. E há muito essa coisa da cobrança, né? Você tem que ser assim, você tem que ser o melhor aluno, você tem que construir isso. E às vezes é uma associação. Eu gosto de você quando você faz a coisa certa, quando você é assim. Então, isso na cabeça da criança, né? Na cabeça, vai trazendo, né, a gente até adulto, né? O quanto isso vai construindo a nossa autoimagem. Você falando, eu fico me lembrando, né? Quantas vezes a gente, numa terapia, né, traz coisas que a gente escutou tanto que a gente acaba interiorizando e o quanto isso interfere. Então, eu acho que dentro de nós e também, infelizmente, a sociedade que nos exige, que nos cobra determinadas imagens, né? Determinadas relações que a gente tem que ter conosco. Então, na verdade, esse processo é também um processo de libertação. Do eu sou assim, eu quero melhorar nisso, eu me aceito. E tanto se fala hoje, né, desse amor próprio na internet, que não é tão simples assim, mas é tão importante. E eu vejo assim que a sociedade mudou muito. A gente, no nosso primeiro e último podcast, falou muito sobre essa questão da mudança da sociedade. E o mundo cresceu demais, a sociedade mudou demais. Antigamente existia um processo mais fácil de construção. A gente vê que hoje o dinheiro está um pouco mais desvalorizado, né? Tem galera que trabalha com dinheiro que diz assim, meu sonho era construir 1 milhão até os 30, mas quando eu cheguei nos 30, 1 milhão já não valia mais 1 milhão, né? Então, assim, a gente vê essa mudança, isso tem tornado os pais muito ansiosos, isso tem tornado os pais desesperados para que aquele filho não passe os perrengues que ele passa, no sentido de construção, no sentido de finanças, no sentido de estresse de vida. Eu tenho escutado cada vez mais, eu não atendo muitas crianças, mas assim, atendo os pré-adolescentes, né, pré-adolescente, eles dizem assim, eu não quero ficar adulto. Eu não quero ficar adulto. Os próprios jovens que estão passando para a vida adulta, nossa, ficar adulto é muito chato. Então, a gente tem passado para eles essa referência de que adultecer é muito difícil, é muito chato. E eu passo essa pressão e eu sou muito exigente. E eu sou muito... intolerante ao erro. Eu sou muito intolerante ao erro. Então, assim, todo erro é muito punido, porque você não pode errar, não tem um tempo para isso, não existe isso. Então, a gente vai crescendo com essa ideia de que, eita, errei nisso, fui burro nisso, não consigo fazer isso, transferindo essa ansiedade, que é uma ansiedade dessa geração que está olhando e diz, mudou muito e eu estou muito perdido. E eu estou muito perdido, essa galera não vai conseguir se posicionar e transfere toda essa ansiedade. E a gente vê essa juventude também se sentindo perdida porque estão sendo moldados por esses pais extremamente ansiosos, né? E nessas condições as duas condições, a autoimagem, como você se vê, e a autoestima, se você gosta ou não do que vê. Eu fico pensando no adolescente, que ele vai dormir menino e acorda rapaz e moça. E quando olha no espelho, né, que vê o esticão, a voz grossa nos meninos, né, as formas que se modificam,
Ele nem é criança no início, nem é adulto. Depende do momento. É. Se for interessante, eu digo você já é grande. E se não for interessante, eu digo você ainda é criança. Então ele fica no limbo entre a criança e o adulto. Inclusive os pais tratam assim. Sim. Tem hora que a mãe diz, mas você já é um homem. E tem hora que o pai diz, mas você ainda é criança. Eles, finalmente, eu sou o quê? E daí, imagina, meninas, a Confusão. angústia emocional, a angústia mental de alguém que não sabe quem é. A autoimagem totalmente mudada, a forma como ele se vê. E quando a gente fala de autoimagem, a forma como alguém se vê, a gente não está falando só do corpo. A gente está falando da integralidade. A forma como você se vê tem a ver... Quando você olha, por exemplo, no espelho, você não só vê seu corpo, né? Você vê até como você se sente através desse olhar. E o adolescente se vê de uma forma como ele nunca tinha conseguido se ver antes. Aí o que é que acontece muitas vezes? Pode observar os grupinhos de meninos e meninas com roupas estranhas, hábitos diferentes, porque na realidade você percebe que naquele momento ele está querendo se esconder. Ao mesmo tempo ele está querendo se identificar Se compreender. com os iguais. Né? Então, e se diferenciar. Isso. Porque eles querem muito se diferenciar dos cuidadores para assim conseguir ter sua própria identidade. Tanto que às vezes o pai é de uma religião, o adolescente de outro. O pai gosta de um estilo de música, o adolescente gosta de outro. Ou o pai é religioso e o adolescente diz, eu sou ateu. Então, eles vão pro oposto porque é uma forma que eles identificam também de encontrar a própria identidade. Isso. Porque se eu for igual, eu não sou ninguém, eu sou um pouco daquilo ali ainda, eu sou o filho. Né? E quando eu começo a encontrar minha identidade, eu vou construindo quem eu sou. Que muitas vezes não é uma realidade, é um momento. Que desespera os pais, inclusive, né? Porque vão para opostos, os pais ficam desesperados. Mas eles se desprendem, para depois eles encontrando a identidade deles, ele pode, inclusive, seguir o caminho dos pais. Mas eles precisam estar seguros de que eles estão fazendo isso por escolha própria e não porque estão somente copiando, né? Eu tive um aluno na escola que, enfim, houve um problema bem sério em relação a ele e chamaram os pais, né? E aí foram perguntar ao menino, né? Porque ele tinha feito isso. E ele disse, porque eu cansei de ser a filho de fulano de tal, que é meu pai. Eu queria mostrar que eu sou diferente. E aí foi um processo muito, muito problemático. Mas foi tão interessante ver essa sensação dele dizer assim, eu sou eu, meu nome é fulano de tal. Eu sou o filho do meu pai, mas eu não sou só isso. Né? Eu tenho essa busca. E, na verdade, o que eu vejo é esses adolescentes de 30 anos, de 40 anos, viu? De 50 anos, tentando ainda se encontrar, andando um pouco mais. Eu vejo jovens muito frustrados hoje, né? Mudando, por exemplo, de cursos superiores. Essa coisa, eu acho que sempre tem dois caminhos. O lado bom disso é não precisar, né, manter a vida inteira como antigamente, como se mantinha-se casamentos infelizes porque não se podia separar, se mantinha-se numa profissão sem você gostar. Então, a grande vantagem é você ter essa possibilidade de escolha. A desvantagem são os laços muito fúteis hoje, né? Qualquer coisa você acaba relacionamento, porque não é bem o que eu queria. Qualquer coisa, qualquer frustração, vou mudar de curso. Eu digo, gente, é o seguinte, todos os relacionamentos amorosos exigem esforço e dão trabalho, todos. Por melhor que seja, tem sempre aquele momentozinho. Todos os cursos vão dar algum tipo de trabalho. Todas as profissões, porque não tem como a gente fugir disso. É uma sociedade que tem muito medo da frustração. E eu só digo aos meus alunos o seguinte, não tem como fugir da frustração. Você tem duas escolhas. Ou você se entrega, digamos assim, a essa frustração, ou você aprende a lidar com ela, que é o campo da resiliência, né? Quando a gente estuda os estudos científicos sobre resiliência, como é que a gente se transforma numa pessoa mais resiliente? Passando pelas dificuldades. Sim. Então, eu sempre brinco com os meus alunos de psicologia positiva. É ótimo você ler os livros, lindo, maravilhoso, mas ler o livro fechou, não significou nada na sua vida, porque a transformação ela tem que vir de dentro. É assim que a gente faz. Então, de fato, essa autoimagem está sendo muito distorcida ao longo da vida. A autoestima, eu vejo as pessoas baixa e por conta de todas essas situações, né, social, ou as expectativas que se cria sobre si mesmo, os sonhos, e uma expectativa de uma vida perfeita que não existe,
Acaba criando uma autoestima que não é o que a gente reconhece como autoestima. É algo que é superficial. Autoestima é meu corpo tá legal, autoestima é ter um emprego tal, autoestima usar as roupas tais. Marcas tais, o carro tal, viajar para tal lugar. E aí, quando vem realmente uma dificuldade e a gente tá ali baseado em 10 dicas para ter autoestima, vai tudo pro chão, né? Porque a autoestima é você saber se regular emocionalmente, é você conseguir lidar com as adversidades, é você conseguir se relacionar. Mas a gente traz que nesse mundo onde a gente busca muita perfeição e não considera as construções, as dificuldades, na hora que eu vou lidar com a primeira dificuldade, eu corro, né? Eu não quero enfrentar aquilo ali para mim é muito difícil, né? Emocionalmente a gente vê muito isso. Quem quer sentir tristeza? As pessoas não sabem nem a função da tristeza, porque a tristeza é uma emoção que tem uma função. Importantíssima, inclusive, Importantíssima, inclusive. A tristeza contrai para a gente refletir, promover mudanças, transformar, mas a gente não quer estar nesse lugar. E a gente não sabe lidar com ela, porque na hora que eu chego nesse lugar, eu vou me entorpecer, né? Eu vou buscar aí outras coisas. Não, sai, melhora, não tem para que tu tá sentindo isso, né? E aí, Maíra, nesse livro aqui, que eu gosto muito dele, Nação Dopamina, ele traz uma referência que eu queria compartilhar e passar para ti a pergunta, né? Diz assim, que nossos esforços para poupar os filhos de experiências psicológicas adversas acontecem não apenas em casa, mas também na escola. Nos Estados Unidos, as crianças de escola primária recebem algo equivalente ao prêmio Estrela da Semana, não por uma conquista especial. A cada semana, um aluno recebe a estrela em ordem alfabética. Ao proteger nossas crianças de adversidades, será que fizemos com que morressem de medo dela? Ao reforçar a autoestima delas com elogios muitas vezes falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes, mais cheias de direitos e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Ao ceder a cada desejo delas, será que não estaremos incentivando uma nova onda de hedonismo? Perfeito. Vou começar falando sobre uma citação. Comecei que eu estava falando para vocês, né? Do livro mais novo de Martin Seligman, que é A Criança Otimista. E ele começa dizendo assim, os perigos da autoestima elevada, de você só investir na autoestima. Então, meu filho, você é maravilhoso, você é excelente, tudo na sua vida, eu vou lhe dar um prêmio. Isso é perigosíssimo. Então, quando a gente fala, quando começou aí na citação, querer evitar que os nossos filhos passem pelas adversidades, eu sempre digo, é uma coisa que é genuíno dos pais fazerem isso. Eu compreendo que eles não querem, né? Enfim, que passe pelo sofrimento. Mas é assim que a vida funciona. E a gente precisa entender, e eu acho incrível essa citação, eu não conhecia, mas eu acho que a gente precisa que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos consigam compreender que as dificuldades fazem parte da vida e ajudá-las a lidar com isso. Tem vários psicólogos que falam sobre isso. Por exemplo, a gente querer resolver tudo pela criança e não deixar ela sentir. A gente chegar e dizer assim, não, meu filho, não fique triste, não chore, não. Eu digo, chore o tempo que você quiser. Aprenda a se acalmar e eu tô aqui na hora que você quiser. Às vezes meu filho tem uns acessos de raiva, eu digo, respire, mas libere essa emoção. Desde que você não bate em ninguém. Sim, a raiva é legítima, o comportamento nem sempre. Analisa. Aí é interessante que ele começou a perceber. Então, a partir daí, ele já começou a... Tô sentindo raiva, vou ali, vou fazer alguma coisa. Então, tem umas citações que eu gosto muito, que é assim, a dificuldade faz a gente mais forte, né? Uma fortaleza psicológica. E a gente ter essas sensações ao contrário do que as pessoas acham, que evitar passar pelo sofrimento vai fazer com que a pessoa sofra menos. Não. Quanto mais a pessoa conseguir lidar com o sofrimento, mais forte ela vai ficar para lidar com o sofrimento. Eu estava dizendo aqui, né, para passar um pouquinho para vocês, que eu sempre digo que a vida é um pouquinho ladeira abaixo, né? Quando você está criança, é excelente, vai lá para o ensino médio, você acha que é horrível, que para a universidade vai ser melhor, é pior. E aí vai para o mundo do trabalho, é pior. Aí vem boleto, né? Tem uns memes na internet. Que a vida também não pode ser só boleto. Quando você fala assim que os adolescentes não querem ser adultos, eu fico pensando, que relação de adulto a gente tá passando para essas pessoas, né? Para esses adolescentes. Que ser adulto é só sofrer e pagar boleto. E reclamar.
Então, é uma situação que a gente também precisa refletir. Mas quando a gente começa lá de criança, a criança, né, o adolescente começa a passar pelas dificuldades pequenininhas, né, enfim, das crianças dificuldades da vida, aprendendo a lidar com elas, isso vai fortalecendo para que ela consiga lidar com as dificuldades da vida inteira, né? Porque é isso que a gente vai passar. Então, eu acho que a educação, ela precisa refletir, a gente fala muito no campo da educação, contra essa coisa do, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Por quê? Né? Você vai ganhar. Ou até que ponto esses prêmios. Eu tive um aluno que eu trabalhava como coach educacional e ele chegou extremamente problemático. Ele fazia terapia e veio comigo mais para a parte de organização, de estudos, essa coisa. E ele disse, eu tenho que ganhar o prêmio X da escola, que é o prêmio de melhor aluno. Mas você tem por quê? E você via a dificuldade que ele tinha, né, de lidar, porque tinha que ganhar o prêmio, porque tinha que ter esses reconhecimentos. E o quanto isso é perigoso, né? Então, assim, passar pelas dificuldades nos fortalece. Eu acho que é algo que a gente precisa compreender muito bem. Agora, passar pelas dificuldades nos exige também. Então, às vezes, a gente, enquanto pais, para permitir que o nosso filho passe pelas dificuldades, nós precisamos parar para lidar com isso. Eu ia dizer, às vezes são os pais que não conseguem passar pela dificuldade, né? E não tem tempo para lidar com as suas próprias e com a deles, né? Porque você vê, eu vejo, quando eu entro na rua da escola dos meus filhos, eu passo um caminho, assim, bem longuinho, para chegar até a portaria. As crianças não levam mais os carrinhos. As bolsas de carrinho, quem leva são os pais. Porque as crianças pequenininhas têm dificuldade. E os pais têm que ir devagarzinho, acompanhando aquela criança, lidar com aquele aprendizado de levar aquele carrinho. Não tem tempo. Me dê o carrinho que a gente vai bem rápido, né? Então, para a gente também lidar com essas dificuldades, essas adversidades, ensinar sobre o sofrimento, eu preciso parar para lidar com isso. Eu preciso parar para ensinar, eu preciso parar para conversar sobre a raiva, a tristeza, a frustração, né? Eu preciso esperar no tempo dele. E nesse admirável mundo doido, né? Corrido que a gente vive, é difícil um pouco essa pausa. Pois é, e eu gosto muito daquele filme Extraordinário. Que exemplo da formação de uma autoimagem, de uma autoestima, de um garoto que tinha uma dificuldade real, né, de uma doença de neurodesenvolvimento que provocou ele tinha uma disformidade física e daí ele gerava assim uma exclusão na escola, uma exclusão na vida social, as pessoas, acho que você já viu, né, Maíra? Extraordinário, você também, Thaís. Várias vezes. Ele era rejeitado de forma assim direta. Rejeição direta, mas o trabalho dos pais com aquela criança, que depois virou adolescente... O trabalho do professor, né? Porque ele pegou um professor que... Isso, para ele não, porque ele próprio entrou em crise. Não por ele se achar feio, por ele ser rejeitado, porque as pessoas achavam, ele se achava lindo. E eu achava ele lindo também, eu acho. Porque para mim a beleza vai muito além das formas físicas. Exatamente. É muito além de... Porque você consegue ver a beleza de uma pessoa pelo semblante dela. Semblante. Tem pessoas que têm a forma física, assim, que tem, vamos dizer, algumas diferenças. Né? Não são exatamente lineares, porque as pessoas não são perfeitas. Nenhum de nós somos. Thais falou no podcast passado, eu adorei, que se nós nos espelhássemos mais na natureza, Deus criou o elefante, a girafa, né, o macaco, a formiga, o tamanduá, a zebra. E quando a gente vai, por exemplo, no zoológico, né, porque os animais muitas vezes estão lá para exposição, não é o lugar deles, mas eles estão, o lugar deles é no natural, mas a gente fica vendo a beleza de uma zebra, a beleza de uma girafa. Você olha, a moça tem o pescoço gigante. Mas desproporcional. Nossa, aquelas bolinhas, mas é linda. Pronto, o ser humano também é assim. E você vê a beleza do ser humano no semblante. E daí, essa mistura da autoimagem com a autoestima cria a nossa quem
quem eu sou. Cria uma identidade. Eu tenho uma técnica que eu uso na clínica, que eu peço para o paciente escrever em 2 linhas como ele gostaria de ser apresentado. E daí as pessoas têm muita dificuldade. No começo elas fazem, quem gosta de escrever, escreve 10 linhas. Eu digo, vamos diminuir. E outras vezes ele faz, né, o paciente colocar 3 linhas, colocando 8 características negativas ou enfraquecedoras e 2 fortalecedoras. Aí eu falo, ó, se você vai numa loja, a loja tem, né, aquela moda que está na estação, eles colocam na vitrine. Né, a moda da estação na vitrine, o que está na moda. E tem aquelas peças que tem um probleminha aqui, um defeitozinho ali, eles botam mais. Mas tá lá, compra quem quer. Então, eu sempre comparo, é uma comparação meio esdrúxula. Mas assim, você vai colocar na vitrine logo o que você tem de pior para se apresentar. E as pessoas fazem isso na prática. Você vai fazer um trabalho na universidade, aí você começa, oi, bom dia. Olha, eu sou muito tenso, eu sou muito ansioso. Aí você queimou-se geral. Quem está assistindo ali o seu trabalho já disse, vai falar besteira, dúvida, eu vou dormir, né? Eu vou olhar a internet. Mas se você não fala nada, talvez a sua perspicácia e inteligência que você desenvolveu através daquele trabalho supere a sua ansiedade, de forma que as pessoas nem percebem. A ansiedade existe, inclusive porque quando a gente vai fazer um trabalho novo, fica aquele friozinho na barriga, né? Que é bom, inclusive, né? Que é bom, que é preparatório. Não é patológico, porque a ansiedade ela é patológica dependendo da frequência e da intensidade. Isso. E do prejuízo que causa na vida da gente. Exatamente. Então, assim, a nossa identidade é bom, inclusive, a gente fazer esse treino. Eu até sugiro, né? Quem assistiu o podcast, faça esse treino. Coloque algumas características suas em 2 linhas ou 3 no máximo. E daí você vai entender que você tem algumas características muito boas e algumas que são os pontos de melhoria. Que, obviamente, a gente não vai fugir dos pontos de melhoria. A gente tanto vai refletir sobre como mudar, como buscar apoio. Porque, às vezes, você precisa de um apoio de alguém para poder, por exemplo, a psicoterapia é um excelente apoio nas mudanças, nas descobertas. Mas, assim, você vai estabelecer uma identidade que te orgulhe. Que te orgulhe. A gente precisa disso. O ser humano, ele precisa se orgulhar dele mesmo. Seja em que circunstância ele se encontre. Inclusive, você falando, essa noção, né, da autoestima com a autoimagem é Sim. o autoconhecimento. Isso. Essa sensação de eu vou me conhecer, né? Mas aí eu me lembrei de outra coisa, você falando, que agora eu me esqueci, tá vendo como são essas coisas de gravação? Autoestima, autoimagem, identidade. A gente tá falando de identidade. Mas enfim, dá pra cortar essa parte aí. Mas aí eu gostaria esqueci de mesmo. aproveitar para fazer uma provocação, que você até já falou, Maíra, quando você falou do livro de Martin Seligman, A Criança Otimista. Nesse livro aí que nós trouxemos para apresentar ao nosso público, Martin Seligman fala do perigo de uma autoestima exacerbada. Sim, é a mesma coisa. Isso. Exatamente, porque, por exemplo, se você tem uma autoestima exacerbada, com características que não são suas, com situações que não são suas, você vai, de alguma forma, criar uma identidade distorcida. Lembrei o que eu ia falar. Pronto. Então, uma das coisas que é importante a gente lembrar é o quanto tem aquela fase, né, do eu tenho que ter falsa modéstia. Então, não posso dizer no que eu sou bom. É uma coisa que a gente precisa desconstruir. Ver o que a gente tem de bom, ver o que a gente pode melhorar e ver o que a gente também não sabe fazer muito bem. Então, por exemplo, no campo profissional eu faço muito isso. Eu digo, olha, isso aqui pode deixar que eu sou muito boa, agora isso aqui eu não sou muito boa de fazer. Me ajude a fazer. No campo da vida também, é você saber dizer, isso aqui eu faço bem, isso aqui eu não faço bem. E, mais importante, eu consigo fazer isso nesse momento, eu não consigo. Eu acho que o autoconhecimento também passa por essa sensação da inteligência emocional, né? De você também se autoconhecer, porque o autoconhecimento não é fixo. Muitas vezes a gente diz assim, eu tenho isso de bom, eu tenho isso de ruim. Não é assim. Então, eu sempre digo que não tem fórmula nenhuma. Se alguém souber, me diga, não tem.
A gente tem algumas técnicas, a psicoterapia ajuda muito, as forças de caráter, inclusive, por exemplo, as forças de caráter, elas podem mudar, e normalmente elas mudam, porque as pessoas mudam. Nós não somos nada estanque, né? Parou e a gente muda, nós somos, eu até fiz uma postagem agora, nós somos como uma cachoeira, o fluxo está passando. E daqui a 10 anos eu posso ser diferente, daqui a 20, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 1 mês. Então, o autoconhecimento, ele passa por você se autoconhecer, né, como uma identidade, que é uma coisa mais a personalidade, mas também você ter a capacidade de se entender naquele seu momento. Porque a gente passa por momentos que tá eufórica, animada, tem momentos que a gente passa mais triste. Então, às vezes, existem acontecimentos no trabalho, na vida. Então, é muito isso. Quando as pessoas me veem muito falando sobre psicologia positiva, acham que essa sensação é única. Não é, gente. Eu também sofro, eu também choro, eu também fico triste, porque isso tudo faz parte. O importante é você ter essa inteligência emocional e compreender não só quem você é, mas como você está se sentindo e também respeitar. Porque também tem, do mesmo jeito que tem a falsa modéstia, tem aquela sensação de eu não posso estar triste. Pode, meu amigo, e chore. Eu digo logo, tô com vontade de chorar, eu digo, vamos lá. Só é chorar, que é ouvir, quando eu tô com um amigo, né? Faça aquilo que a gente precisa saber, né? Desafogar. E aí, só para passar a fala, eu falando sobre isso numa sala de aula no ensino médio, terminou a aula, chegou um menino, acho que tinha do 2º ano do ensino médio. Professora, eu quero lhe fazer uma pergunta, né? Aquela pergunta bem off. Diga, pois não. E a gente pode chorar? Eu achei estranho, né? Mas eu digo, pode chorar sim. E aí ele saiu meio, né, agoniado. Mas eu fiquei pensando, imagine, né? Muitas vezes o que de repente ele escuta em casa, que o homem não chora. Porque os homens também, eu sempre digo, né? As mulheres são vítimas do machismo, mas os homens também. Enquanto eles foram silenciados, você tem que ser forte, o homem não chora. E eu acho que dentro do campo da educação, essa geração agora, eu digo que é a geração do meu filho, né? Os nascidos pós-2010, talvez seja a primeira geração que está vendo isso em sala de aula. Que está se permitindo chorar, está se permitindo sentir. E eu acho que isso vai ser uma transformação muito grande, né, daqui para frente. Muito boa. Inclusive, fechando essa parte da autoestima, autoimagem e identidade, Martin Seligman, ele fala, nesse livro Aprendendo a Ser Otimista, que o propósito de vida é você saber quem você é e criar a sua identidade é a base. Mas você conhecer, você investigar seus propósitos de vida vão fazer com que você se fortaleça justamente para esses desafios que você citou. Esses desafios que todos nós passamos na vida. Os altos e baixos. No podcast passado a gente fez aquela metáfora do barco, né, que às vezes a gente está navegando por mares não tão tranquilos. E se você não tiver esse alicerce, você não consegue, você fica à deriva. Ou você quer pular do barco, ou você pega o leme e entrega a outra pessoa. Não, leve para mim. E daí o propósito de vida, a orientação, a bússola. Onde é que eu quero chegar? Por que é que eu quero chegar ali? Sim. Então, vamos lá, né? A gente introduziu aí com autoconhecimento, autoimagem, autoestima, identidade. Então, a gente fechou aí, arrematou a importância do autoconhecimento, o autoconhecimento profundo, o autoconhecimento das luzes, das sombras, né? O autoconhecimento de você se permitir ser quem você é, se conhecer, se respeitar. Maíra, eu gostei muito quando você falou a questão de e se eu quero fazer isso nesse momento, porque fala de um outro aspecto que não vai dar pra gente compor nessa fala de hoje, mas fala sobre o nosso sistema de limites. Porque também quando eu tenho um autoconhecimento fortalecido, eu consigo ter um sistema de limites saudável. Nem rígido, né? Nada entra, nada sai. Nem frouxo, tudo entra, tudo sai. Cada pessoa me leva para um lugar, para o outro. Cada um me convida e eu vou. E eu não posso dizer um não, porque eu também não sei dizer um não, não sei receber um não.
a gente também começa a estabelecer um sistema de limites saudável. Isso faz sentido para mim, isso eu quero, isso aqui não faz sentido para mim, isso aqui eu não quero. Ou então eu até quero, mas o momento não é hoje, agradeço, mas para frente e volta aqui a me questionar, né? Então a gente começa a ter realmente esse amor próprio no lugar do respeito com você mesmo, no lugar do carinho com você mesmo, no lugar do afago com você mesmo, né? E aí, fortalecida esse autoconhecimento, a gente começa a andar pelo caminho do propósito. Então, eu já sei quem eu sou, né? Eu já estou começando a entender que eu posso ser quem eu sou e para onde eu vou. Qual seria a minha caminhada depois que eu me conheço, né? A gente queria abrir esse espaço trazendo uma fala do livro Em Busca de Sentido, né? Do Viktor Frankl, que ele fala o seguinte: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. No campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro perder seu controle. Todos os objetivos comuns da vida estão desfeitos. A única coisa que sobrou é a última liberdade humana, a capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Esta última liberdade, reconhecida pelos antigos estoicos e pelos modernos existencialistas, assume um vívido significado na vida de Frankl. Os prisioneiros eram apenas cidadãos comuns, mas alguns, pelo menos, comprovaram a capacidade humana de erguer-se acima do seu destino externo ao optarem por serem dignos do seu sofrimento. Perfeito. Acho essa frase linda. Dignos do seu sofrimento. Ele diz assim, né? A gente acha que só tem o sentido nas coisas boas, mas se a gente não encontrar o sentido também do sofrimento, de que vale a vida? É a pergunta que ele faz. Quando a gente fala de propósito, tem uma frasinha, né, que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Porque o processo de viver o propósito não é fácil. E quando eu leio esse livro, tinha momentos que eu tinha que parar, porque eu digo, meu Deus, isso é muito profundo. Né? De que forma você está num campo de concentração e você conseguir ter a profundidade de dizer isso? Uma das coisas que eu achei muito bonita nisso é que quando ele chega, né, Viktor Frankl, ele chega no campo de concentração, ele perdeu a mulher, foi para um canto, pai, mãe e tal, e ele chegou com uns, como é que diz? Com um manuscrito de um livro que ele queria publicar. E aí foi tomado tudo, né? E durante o livro ele diz assim: eu tenho um propósito de escrever aquele livro, eu preciso falar o que eu vivi aqui. Então veja, né, que tipo de propósito ele encontra, que tipo de sensação, né, que ele tem. Mas aí eu queria, Thaís, voltar a isso que você falou antes de começar isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o propósito. Quando você fala assim, a gente pode escolher, né, o que faz sentido para mim, isso é, acima de tudo, viver o propósito. É você parar e dizer assim, essa profissão faz sentido para mim? Isso que eu tô vivendo faz sentido? Porque às vezes aquele sofrimento faz um sentido. Tá dentro de um contexto que faz sentido. Então vale a pena suportar. Vale a pena passar. Ou é necessário passar. Porque eu sempre digo aos meus alunos e enfim, a todo mundo. Nem sempre a gente vai fazer o que só gosta. A vida não é isso. Vai ter momentos que a gente vai ter que passar pelo sofrimento. E a gente tem que encontrar um sentido pro sofrimento. Quando a gente entende que, ok, esse sofrimento que eu estou passando, ele vai me gerar um aprendizado, eu vou crescer com ele, eu consigo ver que depois dele vai vir algo bom, eu vou suportar o sofrimento e vou tirar dele o que há de melhor, que é o aprendizado e a lição. Mas também saber, isso não faz sentido na minha trajetória, isso não faz sentido na minha vida. Eu acho que essa sensação do poder escolher dentro das circunstâncias que a gente tem, é talvez uma das coisas mais incríveis, né, que a sensação do propósito e o sentido traz. Porque eu tenho uma direção e o barco tá lá. Eu vou dizer, beleza, veio aqui a tormenta. Quando eu tenho um propósito claro, eu vou dizer, vamos embora. Vou aqui, navegando por aqui, talvez eu caia, mas eu vou levantar. E a gente poder fazer essas escolhas, né, em relação à vida pessoal e à vida profissional, é de um nível de compreensão de você mesmo e da sua trajetória muito importante. Pois é, e o primeiro passo para você
começar a pensar sobre o seu propósito. Essa sua fala foi importantíssima, né? Porque assim você fortaleceu esse conceito do Viktor Frankl, dignos do seu sofrimento. E eu acho que o primeiro passo é a gente aprender sobre nós mesmos. Aproveitando até a fala de Thaís, qual o meu limite? Aprender sobre os meus gostos, minhas orientações, porque muitas vezes a gente foge, a gente falou sobre isso antes de começarmos o podcast, a gente foge dos nossos próprios dons e talentos, porque nós começamos a seguir as expectativas que os outros têm sobre nós. Você descobrir quais são seus dons, quais são seus talentos, quais são suas orientações. Porque, por exemplo, eu posso ser super talentosa. O que você falou foi massa. Mairá, eu me elogio demais. Viu? Nossa, eu me elogio muito. Meu marido disse que eu sou a primeira pessoa que ele conhece que eu gosto muito de cozinhar fim de semana. Eu faço assim uma arte terapia. A parte é a cozinha terapêutica. Aí eu fico experimentando, aí quando eu coloco a mesa, digo, meu Deus, que massa maravilhosa. Foi a melhor massa que eu já comi na minha vida. Isso é tão bom, né? E eu como. Aí Del diz assim, a primeira pessoa que eu conheço que cozinha fica super... E é só eu e ele, viu? Não precisa de plateia, não. Público não. E quando eu faço ruim, porque às vezes acontece, quem cozinha às vezes é Ramão. Digo, meu Deus, que coisa ruim. Onde foi que eu errei? Aí eu começo a pensar, foi no cozimento, foi em tal tempero, eu coloquei demais. E eu faço isso, né? Eu estou citando o exemplo da cozinha, da gastronomia, mas eu faço a mesma coisa no trabalho. Às vezes eu passo 1 hora pensando sobre um paciente. 1 hora pensando, analisando o prontuário, e eu fico lá. Como é que eu faço? É como se eu estivesse, assim, participando de um megaprojeto. E é um megaprojeto, porque a vida é o maior projeto. E como é que eu faço para oferecer o estímulo correto, que é o que nós fazemos enquanto psicoterapeutas, oferecer o estímulo correto, a estratégia adequada para aquela pessoa sair, passar pela floresta, que ela precisa passar para poder descobrir a si mesma e lá na frente se libertar e viver com plenitude. Mas, enfim, aprender sobre nós mesmos. Reconhecer o que a gente tem de bom e reconhecer também o que a gente não tem de tão bom. Reconhecer o que é nosso e reconhecer o que não é nosso, né? Exatamente. Sobre essa questão do propósito, eu queria falar muito de uma coisa que a gente sente muito e eu também sinto, que é o medo. Porque viver do propósito dá medo. Muitas vezes, porque exige mudanças e exige escolhas. Na verdade, o ser humano ele não gosta muito de escolher coisas. Porque aí entra no pouco cerebral, né? Eu tô aqui, mesmo que às vezes você tá num relacionamento ruim ou num trabalho ruim, você conhece, né? Tá aqui no campo do conhecido. Zona de conforto desconfortável. Exatamente. A gente sempre diga, né? Que zona de conforto é essa que eu não cheguei ainda? Mas, enfim, e aí viver o propósito, ele dá medo também, né? Dá essa sensação de eu tenho que transformar, né? Quais são essas transformações que tem. Mas quando a gente, de fato, tem um propósito e a gente é alinhado com ele, porque também não adianta você ter um propósito escrito, tá aqui o meu propósito, bota, entendeu? E estampa. E cadê a vivência? Porque viver o propósito é escolher todos os dias. É você acordar e ter de dizer assim, hoje eu tô totalmente desalinhado com o meu propósito, tá de desistir, normal, beleza. Eu que vivo, eu não falo muito com as pessoas sobre isso, só nas redes sociais e com meus alunos, mas eu sempre digo, a gente tem que acolher esse momento. Mas, acima de tudo, é uma escolha diária. E é uma escolha que a gente precisa ampliar, é dizer assim, isso que eu estou vivendo, né, no trabalho, na minha casa, faz sentido dentro no meu projeto maior. É como se o propósito, para mim, ele fosse um grande projeto de vida, do que eu quero fazer para mim, do que eu quero fazer para o outro. Porque a gente também fala muito de propósito, muito no cunho individual. Mas eu acho que o propósito da gente, ele também tem que se estender. Se a gente só entrar no eu, como a gente se relaciona com as pessoas? Então, é uma escolha diária. E eu sempre faço essa mesma pergunta. Por exemplo, eu estou num determinado trabalho e eu comecei a olhar umas coisas. E aí eu sempre me questiono. Peraí,
Qual é o meu propósito? Isso que eu estou vivendo agora faz sentido dentro do meu projeto? Ou esse outro vai fazer mais sentido? E vou só jogando aqui para vocês. Lembrando que a gente faz escolhas, mas nem sempre significa que a gente vai fazer as escolhas certas. Escolher errado também é escolher. E escolher errado vai gerar os aprendizados que a gente às vezes precisa para viver, né? Não escolher também é escolher, né? Não escolher também é uma escolha. Eu gosto da reflexão da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que ela traz sobre sentido e propósito, né? Ela diz que o sentido é esse lugar de autoconhecimento. É quem eu sou. O sentido, ele vai apitando. Ele vai se apresentando. Quem eu sou, quais são minhas aptidões, quais são minhas habilidades. O propósito é a execução desse sentido. E quando você executa o seu sentido na vida dos outros, você encontrou a glória. Eu acho perfeita essa reflexão dela. Perfeita mesmo. É interessante que quando você está na caminhada, seguindo o seu propósito, como você falou, Maíra, a gente sempre vai encontrar um obstáculo. Não tem como não encontrar. E chega uma hora que você se sente Alice no País das Maravilhas. E você encontra a bifurcação. Né? Eu vou por que caminho? Vou por aqui, vou por aqui. E daí você precisa, né, até repetindo a história, você precisa decidir. A história do coelho, do tempo, né, do gato, qual dessas estradas você quer tomar? Se você não tem noção, né, de que estrada você quer seguir, você vai seguir qualquer estrada. Aí eu gosto muito de uma história, eu conto muito essa história. Eu acho que vale a pena contar. De um comandante que foi para uma batalha, isso no passado, foi para uma batalha e essa batalha era numa ilha. Numa ilha. E ele combinou com o exército inimigo, tal hora, tal lugar, tal, e foi com os barcos, com os soldados dele, o comandante com os soldados. Chegou lá, de um lado da ilha estava eles, né, e a equipe dele, o time dele, e do outro lado o exército inimigo. E daí eles marcaram para tal hora começar a batalha. E daí ele juntou todos os soldados do exército e foi fazer aquela motivação, aquela explanação motivacional. Ela disse, bem, vamos começar agora essa batalha, vai ser uma batalha sangrenta. E para a gente começar, eu quero que vocês queimem todos os navios. Todo mundo ficou. Ver o medo, Maíra. Queimar os navios. Comandante, a gente vai voltar como? Ele disse, se a gente voltar, vai ser um navio dos inimigos. Veja que segurança. Se a gente voltar, vai ser um navio dos inimigos. Ou tem plano B, né? Ou tudo ou nada. E tem hora na vida que é assim. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa boa, uma empresa grande, trabalhei muito tempo, mais de 12 anos, e eu pedi demissão em 2014. E eu ganhava um salário muito alto, e eu era bem assim, eu tinha uma excelente reputação, mas assim, eu tinha um caminho. O meu caminho sempre foi a psicologia. E naquela época, depois de tanto tempo de empresa, eu já estava meio distorcido o meu caminho. Porque era uma empresa que envolvia vendas, qualidade, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, então as pessoas pensam que eu posso ser boa em tudo. Ah, você pode ser uma excelente gestora de qualidade. Eu fui lá aprendendo. Foi assim, perfeito, porque eu aprendi muita coisa. Mas eu sabia o que eu queria. Eu sempre quis psicologia. E daí eu pedi demissão e eu lembro que minha mãe me chamou no quintal da casa dela. Disse, pelo amor de Deus, não faça isso não. É a pior decisão que você vai tomar na vida. Esse emprego é bom demais, seu salário é bom demais. Aí eu escutei, obrigada aí pelo conselho. E eu pedi demissão. Eu queimei os navios. E deu certo, né? E aparentemente super certo, porque eu fui seguir o meu caminho. Claro que não foi fácil a decisão. Eu precisei pagar alguns precinhos. Mas quando você tem um forte porquê, resiste a qualquer como. Eu queria fazer só um alerta que eu sempre gosto de fazer, sabe? Quando as pessoas, né, entram nesse cunho, propósito. Qual o grande problema que pode existir aí? É você traçar um plano como se fosse perfeito de execução. Então, beleza. Eu tô aqui agora, vou começar meu propósito daqui a um ano. Eu sou uma pessoa muito ligada em metas, por exemplo, em objetivos. Então, eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou falar com as pessoas, porque eu digo, gente,
ter meta é um caminho. Não necessariamente ela vai se cumprir, porque a gente não tem controle sobre as coisas. O que é que a gente tem controle? Escolha. O resto, a gente não tem controle. A gente pode adoecer, a gente pode morrer, pode acontecer enfim. Ou a gente, de repente, no meio do caminho, pode até achar outra coisa melhor. Então, eu sempre faço muito esse alerta, assim. O propósito, ele é um caminho, uma direção. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que aí é onde entra a frustração grande das pessoas, é criar um plano perfeito quando não existe. Então, eu vou fazer isso, em um ano eu vou né, conquistar isso, eu vou receber meu 1 milhão não sei quando, com tantos anos. Não existe isso. Você pode criar metas, o que eu acho importante, você pode criar as estratégias, mas sempre lembrando que não tem, a vida não tem ensaio, entendeu? Tá lá, é o que é. E eu gosto muito dessas coisas, assim, quando tem os desvios, porque o propósito não é uma linha reta. São bifurcações, são desvios. E eu sempre penso, o que é que esse desvio está me dizendo? Será que esse desvio está me levando para uma outra coisa? Então, às vezes, a gente cria um caminho e acha que aquele caminho é o perfeito, é o melhor. Mas, às vezes, existem bifurcações que vai fazer você encontrar uma pessoa no meio do caminho que vai lhe ajudar em determinada coisa. Tem, de repente, uma outra coisa do seu propósito que você não tinha visto. Então, eu gosto sempre de estar com esse olhar aberto, ampliado. Eu tenho uma direção, é como se fosse um farol. Ele está lá na frente. Mas existem muitas formas de eu chegar até lá. Formas difíceis, formas mais fáceis, formas que vão ser desafiadoras e que, às vezes, podem, inclusive, mudar. Então, eu acho que é sempre uma coisa importante da gente, para não achar que é simplesmente eu vou, entendeu? Uma linha reta, não. E você fala, né? A sua fala mostra o quanto você, na trajetória, para pensar. Né? Então, você para estabelecer uma direção, você para se autoconhecer, você para encontrar o teu propósito, você para fazer a caminhada e a cada encontro com o inesperado, com as incertezas, com a imprevisibilidade, você para e faz essa análise. Que não é um movimento muito comum nos dias de hoje, a gente só corre. Por isso que a gente tem visto diante desse corre de muita gente se trombando, muita gente caindo, muita gente adoecendo a nível físico e mental, porque não existem essas pausas de reflexão, de reorganizar uma rota, de redirecionar a sua vida, de parar para entender o que é que isso está querendo dizer para a gente, né? Porque eu tenho percebido, assim, com o chegar dos meus 40 e poucos anos, que a vida testa. De vez em quando você estabelece um propósito, né? Eu tenho um propósito de diminuir um pouco o meu trabalho. Parece que nesse momento aparecem todas as ofertas que você esperou a vida inteira. Que é para o universo testar, que você vai dizer, não vou, não, né? Nesse momento eu não quero. Então, assim, a gente precisa ter essa pausa, essa reflexão, esse tempo de introspecção. Esse tempo de constranger para você conseguir realmente seguir o seu propósito, né? Tem uma frase assim aqui que eu trouxe de Márcia Moraes, que ela diz: o sistema cria a grande armadilha para que nós fujamos de nós mesmos o tempo todo. É porque muitas vezes o propósito nem é criado por nós, né? Existe todo um plano. Fulaninho, meu filho vai ser assim, porque isso aqui dá dinheiro, a gente vinha conversando sobre isso. E eu vou contar rapidamente, né? Mas eu sou uma exemplo vivo disso. Aos 17 anos, quando chegou na época de escolher, eu queria ser psicóloga. E aí meu pai, não, de jeito nenhum, você vai morrer de fome. Aqueles discursos, né? Aí eu cheguei e disse, beleza, pai, então eu vou ser professora. Imagina o drama, né? Eu digo, então tá certo. A fome vai aumentar. A fome vai aumentar. Ave Maria, né? Eu disse, tudo bem, então é pra ser o quê? Não, juízo, promotor e etc. E eu fui fazer um curso de Direito que estava completamente desalinhado. Engraçado que pelo menos eu já sabia. Eu era meio a aluna radical, porque eu, desde o primeiro período eu dizia, gente, tô aqui porque, enfim, tô aqui, mas... E aí no meio, logo no primeiro ano, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, porque senão eu vou enlouquecer nesse curso. E eu gostava muito de literatura, gostava muito de ler, eu já escrevia quando era adolescente, eu vou retomar um pouquinho disso, o quanto a gente se perde no meio do caminho também. E aí eu disse, eu vou fazer letras, vou dar uma passeada lá na UFPB e ver e tal. E aí fiz, logo no primeiro ano me apaixonei pelo curso, pela educação, que é algo que... Porque
eu vou mostrar como muitas vezes a gente não sabe que sabe. Ou quando a gente se olha para trás e para o atual, a gente consegue costurar. Porque também a gente acha que os propósitos eles têm que estar fechados em caixas, e não é. Vou contar que, por exemplo, eu misturo tudo. Sim. E aí fiz o curso de Direito, meus pais, eu disse, vou desistir. Não, mas termine, porque enfim, já começou aquela coisa toda. Terminei os 2 cursos. E aí eu não tinha um propósito, até o momento. Eu tinha uma meta. Minha meta era ser professora universitária. Por quê, Maíra? Porque gerava status e, na época, E a educação dinheiro, que né? você gosta. E era a educação. Então, eu achava que o máximo, o melhor status que eu poderia ter era professor universitário. Mas eu não parei para pensar. É isso que eu quero? É isso que eu gosto? Enfim. E aí eu parei, uma coisa que eu sempre digo, né? Eu parei de escrever, eu parei de fazer as coisas que eu gostava, porque eu fui consumida por uma pressão de ser alguma coisa, ou de ter uma realização que, inclusive, nem era minha. E a minha vida mudou muito, essa relação do propósito, quando eu fui mãe em 2015. Eu já tenho quase 30 anos, terminando um doutorado. Eu digo, gente, crise existencial. Vocês começaram falando de crise existencial. Quem sou eu e para onde eu vou? Porque eu tô terminando o doutorado, não tem mais o que fazer, assim, para estudar. Agora eu vou ter que encontrar. E eu encontrei a psicologia positiva na busca de encontrar a mim mesma. Foi assim que eu cheguei nela. Foi tentando dizer, meu Deus, eu preciso de respostas. Buscar a felicidade. O que é a felicidade? E aí comecei a estudar e etc. E foi no momento de 2017. E eu descobri, por exemplo, que eu tenho uma veia empreendedora que eu adoro. Porque existia toda uma pressão por, você tem que ser funcionária pública, né? Ou concursada, porque isso... E eu entendo, é o que eu sempre digo, os pais não fazem isso por mal. É a segurança, né? Que nos ensinaram. Ou não sabe. Ou não sabem que existem outras possibilidades, né? Isso. E aí eu queria, me apaixonei. É o medo. É o medo de sofrer. É o medo É o do medo de dizer sofrimento. assim, filha, se você for concursada, você não vai sofrer, porque você vai ter a segurança. Mas a gente esquece que existem outros caminhos, né? E aí eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Abri uma loja de tempero, que tem nada a ver comigo, mas assim, foi um despertar. E muito, tudo a partir daí, 2017, 2018, mudou. Hoje eu sou empreendedora. E aí, coisas que o autoconhecimento me trouxe, né? O propósito. Eu misturo educação, psicologia, né? No sentido de psicologia positiva. Misturo até algumas coisas de direito. Falo sobre tudo misturado. Então, a gente também tem que entender que nem sempre são aquelas caixinhas que as pessoas colocam. A gente pode ir se encontrando, pode ir mudando, pode ir fazendo coisas diferentes, pode ir se reinventando, né, ao longo do caminho. Acho que isso é o propósito principal. E a vida vai somando, né? Quando eu me formei em clínica, fui trabalhar primeiro na parte organizacional. Trabalhei alguns anos na organizacional. Quando comecei a atuar na clínica, achava que não tinha competência, porque eu tinha uma formação, tinha muitos estudos, mas não tinha prática. Ignorando a minha competência prática já com pessoas, já, né, dentro desse movimento, que vai somar ali no processo da clínica. Realmente a gente vai se costurando e fazendo uma soma, né? Acabou que vocês falaram com esses exemplos pessoais de aprender sobre nós mesmos e recomeçar, né? Que são os 2 pontos, digamos, primordiais para os 2 primeiros pontos para essa busca do propósito. E a vida nos ensina naturalmente a aprender, reaprender e recomeçar. Porque até quando a gente fala do desenvolvimento humano, a gente tá ali criança, eu sou mãe de um bebê, eu sei o que fazer, depois de alguns meses eu já sei o que fazer, se transforma numa criança. Aí ali eu começo a aprender, eu já sei o que fazer, se transforma num adolescente, me perco totalmente de novo. Aí esse adolescente vira um adulto, eu já sei o que fazer, me perco completamente. E aí, na vida profissional, eu aprendo a utilizar uma plataforma, aí eu aprendo a fazer uma apresentação no PowerPoint. De repente muda a plataforma, eu preciso aprender tudo de novo. Aí eu aprendi a mexer em determinado aplicativo. Mudou para outro aplicativo, eu tenho que aprender tudo de novo. Então, a gente precisa realmente viver nesse processo de aprender constantemente. Aprender e recomeçar. Agora, o que Maíra falou sobre quando você está numa caminhada que não é a sua e que você não está se sentindo feliz por ali estar, você perde o principal combustível, que é o entusiasmo. Porque quando a gente está entusiasmado, a gente é capaz de fazer qualquer coisa.
O entusiasmo é uma força, é a potência de agir. Eu sempre cito exemplos, se você chama um adolescente de manhã, 6 horas da manhã, para levantar para ir para a escola, parece que está levantando um touro da cama. Menino levanta, e o menino fica ali, finge que não está lhe ouvindo, e começa a briga, e ele só sai depois que escuta uns 2 gritos, porque talvez ele, naquele momento de múltipla escolha, porque a adolescência, sobretudo no ensino médio, é múltipla escolha, eles estão nesse processo do aprender sobre eles mesmos e fazer a escolha, e daí tem muitos assuntos que não interessam, tem muitos métodos que não são instigantes, sobretudo hoje, que a educação está passando por uma mudança, né, para poder atualizar diante desse mundo tão tecnológico. Mas quando é o dia da viagem pedagógica... Não, outro dia eu estava, né, um dia desse eu fui para fazer uma palestra numa empresa lá no distrito, e foi num sábado de manhã, e eu dirigindo e vendo um ônibus de adolescente. Isso bem cedinho da manhã. E eles lá, uma batucada, uma gritaria. E eu fiquei pensando, será que se fosse na semana para ir para a escola, eles estariam com essa mesma motivação? Provavelmente não. Então, assim, eu sei que a comparação é bem, né, diferente, que de fato, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente se entusiasma, mas não só necessariamente o lazer dos adolescentes, mas o trabalho. Eu tenho muito entusiasmo pelo meu trabalho. Muito entusiasmo. Eu vibro com ele. Eu não sou uma pessoa de me incomodar com a segunda-feira. Tem gente que quando escuta a música do Fantástico no domingo já começa a chorar. Eita, amanhã é segunda, começa tudo de novo. Por quê? Porque essas pessoas... esperando só a sexta, né? Exatamente, porque para elas, para essas pessoas, o trabalho não é um objetivo, um significado. É um peso. Exatamente. Que eles vão para ganhar aquele dinheirinho no final do mês, que hoje é bem curtinho mesmo, né? Entorpecer suas insatisfações no final de semana, né? Com algum consumo, que seja de compras, de bebida, de droga, de comida, né? Exatamente. Então, falta a intensidade nas coisas que a gente faz, porque falta o propósito. Agora, uma coisa que você falou, eu me deparei com isso com um aluno. Ele não estava querendo estudar, né? Era o 2º ano do ensino médio, ou era primeiro, eu acho. Eu chamei ele para conversar, para entender. Ele disse, Maíra, isso aqui para mim não faz sentido nenhum. A escola não faz sentido. Eu já sei o que eu quero fazer o curso de tecnologia, não sei o quê. E eu venho para cá sem sentido nenhum. Aí eu expliquei para ele, eu disse, o sentido que faz é porque você precisa passar por essa etapa. O ensino médio é uma etapa. E você precisa encontrar o sentido desse sofrimento, digamos assim, da falta de sentido, que é o sentido de você terminar essa etapa para começar outra. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é, não é porque você vai fazer um curso que você gosta, que você vai gostar de todas as matérias. Então, você tem que encontrar o sentido. Então, vai ter lá momentos que você vai fazer uma matéria, que você vai dizer, meu Deus, eu não vejo sentido nenhum nisso. Mas você vai ter que passar por ela. E eu lembro que quando eu fazia curso de Direito, como eu já disse que eu não gostava, eu encontrei um sentido incrível. Qual foi o meu sentido? Eu preciso passar por média, porque se eu não passar por média, eu vou ter que estudar mais um tempo para ir para uma final. Sim. Então, lá na faculdade eram 4 meses de aula e 1 mês relacionado a essa coisa de, né, recuperação final. Então, eu encontrei um sentido de eu preciso estudar o máximo que eu puder dentro daquele período para que eu não precise estudar mais. Veja como você ressignifica também, né? Para diminuir a pena. Né? Para diminuir a pena, eu me comportar. É muito interessante. E no trabalho também. E eu lembrando, por mais que a gente goste muito do trabalho, também tem coisas no trabalho que a gente não gosta. Sempre eu, tem por a exemplo, parte. essa coisa de preencher, sei lá, caderneta, essa coisa é um tormento pra gente que é professor. Mas faz parte, né, do processo. E na escola, né, você vê que o conteúdo, as disciplinas, é uma parte do processo, mas é só uma partezinha do processo. Com a pandemia, quando essa galerinha veio para dentro das casas e a escola ficou ali trazendo o conteúdo, né? Ele trouxe o conteúdo, mas eles perderam as relações, eles perderam a autonomia que você constrói saindo de casa para atravessar uma rua, para pedir um lanche numa cantina. A gente recebe no consultório pessoas, jovens que viveram ali seus 16 aos 18 anos,
dentro de casa por conta da pandemia, que chega no consultório dizendo que está com fobia social. Porque não sabe se relacionar, porque não sabe sair, porque não sabe, tem medo de pegar um Uber, tem medo de pedir uma comida no restaurante. E quando a gente vê, a gente identifica que ele não tem uma fobia social, ele tem uma inabilidade social. Porque aquele contexto escolar trazia muitas habilidades além do conhecimento cognitivo, né, das disciplinas. Então, assim, em cada lugar que a gente vai, existem propósitos, né, e sentidos múltiplos. Pois é, então a gente precisa aprender, recomeçar e ressignificar. Tem até uma frase aqui de Clóvis de Barros, que eu gosto muito dessa frase. Ele diz: a vida que vale a pena ser vivida. E aí o Benjamin Disraeli, ele citava: a vida é curta para ser pequena e basta que curta ela seja para que possamos apequená-la. Quem gosta muito de usar essa frase é Cortella. E, de fato, a vida é curta. Como você disse, Maíra, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe daqui a um minuto. Então, se a vida já é curta, a gente vai tornar ela menor ainda. E para a gente tornar a nossa vida maior, a gente tem que encontrar significados. E esse significado, ele passa por você encontrar o seu propósito. E aí vai lá para o início do nosso bate-papo, né? De você, quem sou eu? Quem sou eu e o que é que eu vim fazer aqui. Exatamente. E quem acessa o propósito, acessa a felicidade. A psicologia positiva, ela veio trazer um novo olhar para a psicologia, né? Trabalhávamos ali nos diagnósticos, conseguimos com esse olhar tratamentos para doenças que a ansiedade, depressão e outras patologias foram muito, muito bem estudadas, mas faltava um olhar também para a parte bela, a parte bonita, né? Para as virtudes, para o propósito, para o sentido de vida. E que até veio, né, já de Frankl, mas ficou encoberto pela psicologia médica, né? Mas que recebeu uma grande crítica inicial porque ficou ali confundida com aquela alegria, com aquela questão do prazer, né? E aí veio os estudiosos trazer assim, calma, gente, existe a felicidade hedônica, que é a do prazer, é da curtição, é da festividade, mas existe a felicidade eudaimônica, que é a felicidade do propósito. Essa felicidade, ela muitas vezes é sofrida. Eu sempre digo que quem termina a universidade pode ter curtido muito. Diferente do que você diz que a faculdade é difícil, eu sempre costumo dizer aos meus jovens, gente, é a melhor parte. Não tem a pressão do Enem. Você tem ali uns 4 anos antes de pensar no mercado de trabalho. Então é curtição, é festa, você já tem mais autonomia, vai curtir aí essa vida boa. Mas para você terminar, você tem que passar pela dificuldade de um TCC. Aquela pressão de final de curso, aquela dificuldade, né? Então, assim, para a gente acessar o nosso propósito, vamos passar pelas dificuldades, vamos passar pelas turbulências, mas até elas vão vindo recheadas de, olha, eu tenho algo ali grande a alcançar, por isso que eu vou seguir esse caminho, né? Então, a felicidade, que a gente muitas vezes confunde, ou então coloca só na conta da felicidade hedônica, né? Do prazer da felicidade, ela é completa quando ela é prazer é gostoso, né? Mas também quando ela é propósito e sentido de vida. Então, quem acessa o propósito, acessa a felicidade. Martin Seligman, ele diz isso, que é a gratificação, né? Que é você ter essa gratificação pela vida. Então, ninguém vive só de prazer. E quem vive só de prazer, a gente tem aí uma série, como você falou, né? De pessoas aí... A nação dopamina. Exatamente. E a gratificação é quando você vê um sentido maior para as coisas, né? Boas e ruins. E uma coisa que você falou, eu queria só também deixar em alerta para todo mundo. Lá no meu Instagram tem assim, psicologia positiva sem exagero. Por quê? Porque existe também a sensação da positividade tóxica, né? Vamos ser só felizes. Só alegria, só positividade. E não é assim. Eu acho que agora eu estou num momento de desconstrução. Então, mostrar que a tristeza faz parte, que às vezes a gente se desanimar faz parte do trajeto, faz parte a gente se perder, né? Porque às vezes a gente tem lá o norte, como eu falei, né? Tá lá o farol. Mas às vezes a gente se perde no meio do caminho. E qual é o problema da gente parar? É parar, sentar, peraí, deixa eu
ajustar aqui, se for o barco, né? Fazendo essa metáfora. Vou ver aqui se o motor está funcionando. Não está funcionando, vou dar uma parada. Vamos respirar. Então, é saber que é uma viagem. Infelizmente, a gente está num mundo de tudo ser muito rápido. E eu sou uma pessoa que faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma dessas. E aí eu recebi um colega meu falou pra mim assim: Maíra, me diga uma coisa, se você conseguir tudo que você quer em 2 anos, qual o sentido que vai ter o resto da vida? Eu parei, eu digo, menino, é mesmo. É mesmo, por que eu tô correndo tanto? Sim, a gente não sabe, mas digamos em tese você tem aí mais, pelo menos eu tenho mais 30 anos de vida, né? Ou mais, ou pelo menos 50. Se a gente conquistar tudo que a gente quer, se a gente tiver tudo que a gente quer agora, e aí é onde se esvaziam, né? As pessoas se esvaziam. Ah, eu quero ser milionário. Por que é que o povo que ganha na Mega Sena perde? Porque se esvazia, porque não tem um propósito. Então, eu acho que a gente desacelerar, hora desacelerar, hora viver, porque eu acho que é tudo viver o momento. Saber que você tem aquele momento que dá para acelerar, saber o momento que você tem que desacelerar. E a tristeza, aí eu sempre digo, né? Divertidamente devia ganhar um Oscar, né? De um filme incrível, porque a gente conseguir acolher essas emoções, acolher esses sentimentos. E felicidade também é suportar isso, é passar por essas coisas. Então, Produzido eu acho que pelos foi... maiores neurocientistas do Foi. mundo, né? Então, É por isso que incrível. ele é incrível. Tem um fundamento aí bem legal nele. E só para deixar claro, é que Martin Seligman, ele sempre deu, acho que, infelizmente, as redes sociais, elas fazem muitos serviços e desserviços, né? E aí foi reduzir a psicologia positiva a um discurso de positividade tóxica. Inclusive, no meu livro, que está para sair, tem um trecho falando sobre isso, que, inclusive, a psicologia positiva nem é boa em todos os casos. Existem várias pesquisas que, por exemplo, o excesso de autoestima é ruim, que o excesso de otimismo é ruim. Então, a gente também tem que saber sempre entender, né, a adequação das coisas. E nesse processo de autoconhecimento e propósito, é saber entender o seu momento, as suas emoções, as suas escolhas. Eu acho que essa coisa dessa relação do propósito, né, que o Viktor Frankl fala muito, e o próprio Martin Seligman, é a gente poder escolher o que vai fazer e o que não vai fazer, o que quer, o que não quer, o que pode, o que não pode. E nessas escolhas, saber que a gente vai errar também. E vai caminhar, porque a vida é isso. Pois é, então, nessa fala, nesse bate-papo tão bom sobre autoconhecimento e propósito de vida, e que nós tivemos a grande honra, Maíra, de tê-la aqui conosco, né, onde nós dividimos esse espaço e queremos levar essa mensagem para milhões. Dizer que muito obrigada. A professora está aí com um livro a ser lançado, tá? Ela já jogou a semente, então... Já tem um livro. Eu tenho um livro, aí essa é a 2ª edição, que eu já atualizei e aumentei. Sim. E ela já foi para a editora. Qual é o título, Maíra? Psicologia Positiva e Educação. É um manual para desenvolver o bem-estar na educação. Então, tem mais de 100 atividades que os educadores podem trabalhar, desde a educação infantil até ensino superior. Perfeito. Eu gostei do alinhavo que Maíra fez da carreira acadêmica no direito e por influência dos pais, e depois os saltinhos que ela foi dando até chegar onde ela queria. E foi incrível. Para a gente encerrar, né, antes da gente fechar, eu tenho aqui um poema de Mário Quintana, chamado O Tempo. E eu gostaria de ler para vocês. Posso? Sim. Pode. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê já terminou o ano, quando se vê perdemos o amor da nossa vida, quando se vê passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Mário Quintana, O Tempo. Perfeito. É lindo, né? Perfeito. Eu
tem um poemazinho que eu gosto muito que diz assim: vá aos encontros felizes, porque os infelizes você vai. Né? Aconteceu uma morte, você para tudo. Aconteceu uma tragédia, você para tudo. Mas às vezes para os encontros felizes a gente não tem muito tempo. Então paremos para os encontros felizes. Mas eu quero fechar minha fala trazendo uma música, deixando aqui a certeza de que cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Perfeito. Verdade. Bom, eu só quero agradecer, Thaís e Mônica, pelo convite. Foi um prazer. Isso, inclusive, faz parte do meu propósito. Estar falando aqui sobre isso. E quando eu recebo convites, eu sempre, como eu disse, né? Faz sentido, isso aqui faz muito sentido para mim. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, não é só o que a gente estuda no livro, mas é aquilo que a gente vive. Eu digo que a psicologia positiva, ou tudo isso, é vivência. Né? É muito fácil a gente... E olha que eu sou uma pessoa altamente acadêmica, né? Mas eu poderia citar vários exemplos acadêmicos, mas eu acho que o exemplo que mais conecta, que mais nos ajuda a transformar, é o que a gente vive. Que são as dificuldades que a gente vive, os ressignificados, os novos caminhos. E eu tenho isso como um propósito, é poder ajudar algumas pessoas a transformarem suas próprias vidas, como alguém um dia me ajudou. Como alguém um dia fez isso comigo. E como eu trabalho na educação, e aí eu vou finalizar com isso, eu digo assim, meu propósito é dizer para alguém, para um adolescente de 15 anos, o que eu gostaria de ter escutado. Porque talvez, se eu tivesse escutado aos 17, que eu não ia morrer de fome, e que eu poderia ser professora ou psicóloga, que se isso fizesse parte do meu projeto de vida, e que eu poderia, de repente, ir contra os meus pais, porque claro que não era uma coisa muito grave, mas que eu poderia assumir, poderia errar e poderia reescolher, talvez a minha trajetória tivesse sido diferente. No entanto, eu só estou aqui por causa da minha trajetória. Então, é sempre um paradoxo, né? Talvez, justamente, eu tivesse que passar por tudo que eu passei, por uma escolha que eu não gostei, ou que talvez não tenha feito sentido, para eu buscar o sentido. Para estar aqui falando sobre sentido, para estar falando aqui sobre propósito, e para me reconectar com o adolescente que ficou lá atrás. E poder, de repente, levar isso para crianças, adolescentes, por meio da educação, e quem sabe ajudá-las a ter outras escolhas e fazer outros sentidos na vida. Então, acho que é isso, é a gente poder estudar, é ter o nosso conhecimento, mas ter a nossa vivência e poder ajudar as pessoas pela nossa experiência. Eu acho que esse pelo menos é o meu propósito. Então, estar aqui faz parte do meu propósito. Então, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Estou sempre aberta aqui a outras oportunidades. E é isso. Foi muito bom mesmo. Você nos trouxe uma experiência de vida e conteúdo teórico, da sua bagagem profissional e acadêmica, que só engrandeceu. E aí, gente, a gente quer presentear, né? Quer dizer, quando a gente pensou a gente pensou no título, né? No episódio passado a gente falou que para você ter saúde mental e construir felicidade, o caminho é o autoconhecimento. Então, nesse segundo encontro, a gente queria aprofundar esse caminho que a gente falou lá atrás. E a gente ficou pensando assim, quem é que a gente pode convidar para esse espaço, né? Pensamos em colegas, né, psicólogos que trabalham muito com essa temática. E a gente foi pesquisando, eu disse, eu sei quem é a pessoa. Não a conheço, mas admiro bastante nas mídias, acompanho, já assisti conteúdo dela, já assisti ela naquele curso, já assisti com Dani. Então, assim, fico muito feliz porque, Maíra, você atendeu a expectativa, né? Como eu já lhe conheci, eu digo, eu tenho uma expectativa de que a fala dela vem contribuir, que a fala dela comunga com a nossa fala, com o nosso pensamento, que a gente não vai se desalinhar, porque cada um vai puxar para um lado, né? Que a gente está tudo no mesmo lugar e a gente tem os mesmos propósitos, que é estar trazendo essa contribuição aí para a sociedade e marcando vidas. Marcando páginas. Meça a sua vida, não pelo que você já tem, mas por quem você se tornou, através da sua luta, sempre em busca do propósito, né? Do seu propósito de vida. Então, esse é só um registro carinhoso. Vou abrir aqui ao vivo, viu? Felizmente, para agradecer, Maíra, por você ter nos cedido do seu tempo tão precioso para compartilhar conosco, né, essas teorias, essas vivências tão maravilhosas. Muitíssimo obrigada. Ricas. Pois é. Ricas com Y. É tão bom, né? Isso são as conexões.
Eu acho que aí, antes de tirar, eu vou finalizar com essa frase. O caminho, talvez o mais importante do que o caminho, seja quem caminha conosco. Sim. E eu sou muito feliz pelas conexões que eu tenho. Eu acho que a gente falou muito do propósito como sendo algo individual, mas como a gente é bom a gente ter, né, a nossa família, os nossos amigos, Sim. parceiros que a gente vai construindo no caminho. Então, a gente nunca esquecer que o caminho, além do que a gente conquista, é quem a gente se torna Sim, sim. e com quem a gente se torna, né? Com quem a gente convive. Então, vocês estão fazendo parte aí da minha trajetória também. Legal. Eu gosto muito daquela frase que diz assim... Vou mostrar aqui. Cadê a câmera? Ai, que lindo. Ali, sua câmera. Felizmente, é possível contemplar o sol. Felizmente. Que lindo. Amei. Eu Muito gosto muito obrigada. da frase que diz: quem está com você nas trincheiras? Aí o outro diz: isso importa, isso mais do que a própria guerra, né? Sem dúvida. Então, Maíra, você que marca vidas, que esse presente marque páginas, é um marcador de páginas aí para você usar nos seus livros. E a gente termina sempre com essa máxima, né? Felizmente é possível contemplar o sol. Gente, e se vocês gostarem do nosso conteúdo, curtam, compartilhem, se inscrevam, porque é muito importante, amigos e amigas, é muito importante a participação efetiva de vocês para que o nosso canal cresça. Perfeito. Nosso canal só vai crescer se você nos ajudar colocando, né, um likezinho, compartilhando, curtindo, enfim. Estou repetindo tudo de novo, né? Bora brindar, vamos terminar aqui. Vamos lá. Felizmente é possível contemplar o sol. Felizmente é possível contemplar o sol. Felizmente é possível contemplar o sol. Obrigada. Gente, obrigada. Finalizamos, fechamos. Obrigada. Mas deixa eu dar um abraço. Foi tão lindo. Foi bonito, não foi? Eu achei fofo. Obrigada. Ai, eu que agradeço. Gratidão. Muito Obrigada. bom. Olha, tá Maíra, vendo muito essas obrigada, conexões querida. boas, eu que Viu? agradeço. Prazer muito grande. Prazer foi todo meu.